Muito bem, a gente vai começar o nosso estudo de hoje entrando aqui numa nova parte do nosso trabalho. Como eu passei para vocês no nosso último encontro, deixa eu só retomar aqui só um instantinho. No nosso último encontro, nós concluímos o tema do Livro dos Médiuns, lá das manifestações espíritas. Deixa eu só tentando abrir aqui meu livro. Está aqui. O Livro dos Médiuns. Então nós estudamos no capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. Nós estudamos sobre o vestuário dos espíritos, formação espontânea de objetos tangíveis, modificação das propriedades da matéria e ação magnética curadora. O item 9, que seria locais assombrados, capítulo 9, locais assombrados, a gente vai fazer uma pausa antes de entrar nesse item. Como eu comentei com vocês, tem um tema muito interessante que Kardec não fez aqui uma abordagem direta, embora seja uma possibilidade. Tenho feito, como vocês sabem, tenho lido e estudado de modo bastante interessante o livro chamado A Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares, que tendo assim uma proximidade muito grande, uma afinidade muito grande com a história da igreja, e sendo espírita também, ele resolveu fazer uma combinação de interesses ali, estudar os fenômenos mediúnicos dentro da igreja, daqueles que foram canonizados, foram beatificados, por serem portadores de uma mediunidade ostensiva, aqui na igreja intitulada de dom divino, de dom miraculoso, seja lá qual for o nome que se dê, mas que vão se encaixando, cada um desses dons vai se encaixando naquilo que a doutrina estuda, dentro dos fenômenos tanto intelectuais como nos fenômenos físicos. Então eu venho estudando sobre psicografia, sobre vidência, sobre a clarividência, a clareaudiência, a própria audiência, né? Lembrando que a clarividência e a clareaudiência é a capacidade que alguém tem de ver alguma coisa longe, né, do local onde se encontra, ou de ouvir, enquanto que a vidência e a audiência é a capacidade que ele tem de interagir com o mundo espiritual. Então ele vê espíritos e ouve espíritos. Já a clarividência, ele vê alguma coisa que está distante dele. Ele está na casa dele, de repente ele vê um acidente acontecendo numa cidade vizinha. Isso aí então é a clarividência, que já é muito mais um fenômeno anímico do que mediúnico, embora também possa ser combinado. Falamos sobre bicorporeidade, que também, né, já ouvi algumas, Andréia, tá? Tem ali algumas palestras interessantes, principalmente voltadas para os efeitos físicos, que realmente impressionam, né? E especialmente algumas voltadas para cirurgias espirituais, de materialização de sangue, né? de substâncias, né? São bem interessantes mesmo. Eles fazem, não é um trabalho tão intenso como era há alguns anos, mas ainda assim eles continuam fazendo esse trabalho. É bem legal mesmo, né? Então, de todos esses fenômenos da igreja, esse aqui em especial me chamou a atenção, exatamente pelo fato da gente não ter a oportunidade de estudar dentro do Livro dos Médiuns. E como a gente acabou de encerrar um capítulo, a gente pega esse intervalo e inclui também essa passagem. Bom, a gente vai fazendo a leitura, comentando aqui dentro da necessidade e da possibilidade. Começa com uma frase de André Luiz, do livro Entre a Terra e o Céu, psicografia do Chico. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei. Piccone Chiodo foi o autor. Só um instantinho aqui que me deu um probleminha. Ele foi o autor de uma obra, de um estudo interessante, também sobre mediunidade, de um livro chamado... é que eu apertei o botão errado aqui, me desregulou todo, pessoal. Só um instantinho, por favor. Um pouquinho de paciência.
aqui. Prontinho. Então, Piccone Chiodo, ele foi autor do livro chamado A Verdade Espiritualista. Ele divide os fenômenos psíquicos em físicos, químicos e intelectuais. Relativamente aos segundos, os fenômenos químicos, diz o sábio italiano, que era exatamente Piccone Chiodo, os fenômenos químicos consistem sobretudo na produção de corpos luminosos sob a forma de globos fosforescentes, aparentemente sólidos, de luzes de pequenas chamas de cores diferentes e de formas diversas. Após acurado exame, declarou William Crookes, um dos mais proeminentes físicos do século XIX, que a química moderna é incapaz de lhes explicar a natureza e de produzir coisas semelhantes. Então, já é também um fenômeno interessante de produção de luminosidade, né? A gente lembra que nós tivemos um personagem aqui no Brasil na década de 90 chamado Homem do Ra. Ele estava muito mais voltado para o espiritualismo, voltado para a ufologia, que ele sempre afirmava que tinha contatos com extraterrestres e tudo mais. E uma das formas que ele se apresentava era exatamente numa sala escura, e quando ele dava esse grito de Ra, que era um grito que ele dizia que evocava as energias do mundo etéreo, do mundo espiritual, aparecia uma luminosidade tanto nas mãos como no rosto dele. E isso foi objeto de estudo da televisão, né? Os programas tinham essa curiosidade de estudar e tudo mais. Então, esse e outros fenômenos também foram registrados, né? Então é um fenômeno que ele, dentro dessa classificação de Piccone Chiodo, era um fenômeno na categoria de químico. E William Crookes, então, observando isso também, né, falou que a química moderna não é capaz de explicar esse acontecimento. Continua Chiodo, notável é o fenômeno de proteção contra o fogo. Home, que é o senhor Douglas Home, retirava do fogo um carvão em brasa e com este na mão percorria a sala toda e também indicava quais pessoas eram capazes de manejar o fogo sem se queimarem. A estes, com efeito, entregavam-se brasas ardentes e eles não experimentavam nenhuma sensação de queimadura. Certa vez, Hall, pintor muito conhecido, colocou sobre a cabeça uma bucha incandescente que brilhou entre os seus cabelos brancos. À vista de muitas pessoas, os cabelos não se queimavam e ele não sentiu a mínima dor. A esse fenômeno dá-se o nome de incombustibilidade, né? Ou seja, combustão, a incombustibilidade é o nome que se dá então a ele. Dr. Lobo Vilela, matemático e engenheiro português, propôs o termo abcefalesia para designar a insensibilidade às queimaduras. Também se refere ao médium, Sr. Home, que pisava em brasas e punha-as sobre a cabeça ou na palma da mão, segundo o testemunho de Wallace. Ainda consigna um fenômeno de apiropatia, que também é outro nome, e ele é registrado no livro de vocabulário metapsíquico, que é um resumo da doutrina espírita, de Gustave Jelly. Só um instantinho aqui para acertar de novo aqui a minha tela. Tá aqui. Já estou mexendo, só um instantinho. Prontinho. Então, o nome de apiropatia, né? Patia quer dizer doença, que poderia classificar como queimaduras. Piro vem do fogo e a negação. Então é a não queimadura, a não doença da queimadura. E o erudito confrade Cícero Pimentel propõe com certa justeza o termo psicopiroforia. Na vida de São Pedro de Alcântara, conta-nos o seu biógrafo Frei Stefânio Piatti, da Ordem dos Franciscanos Menores, encontram-se alguns fenômenos de incombustibilidade.
Uma citação aqui: o fogo que investe contra um convento cede imediatamente à sua ordem. Agarra com as mãos as trevas em brasa e salva da destruição a capela de Nossa Senhora do Rosário, de onde já se pensava em retirar o Santíssimo Sacramento. Essa é uma citação do livro, então, da biografia de São Pedro de Alcântara. Outra citação: José Roslin descreve em seu Heroínas de Cristo, que é o livro que falava sobre algumas das mulheres, né, que eram destacadas pelo seu heroísmo, né, na santidade que praticavam dentro da igreja, diversos casos de incombustibilidade. O primeiro é o de Santa Inês, uma adolescente romana. Condenada à morte, as autoridades ordenaram que acendesse uma grande fogueira no Fórum Boarium e que Inês fosse arrojada nela. Quando se executou a ordem, o fogo se dividiu em duas partes sem tocar a menina, e as chamas se estenderam a ambos os lados, queimando a todos os que se achavam próximos. Aqui tem uma imagem, né, que mostra para nós, né, Santa Inês, mártir cristã sacrificada no século III, torna-se a mensageira e auxiliadora de Brígida do outro lado da vida. Um outro exemplo que tem aqui também: François Paul Reynal, em seu pequeno calendário hagiográfico, também relata que quiseram queimá-la viva, mas que suas preces apagaram as chamas. Foi finalmente decapitada em 22 de janeiro de 304. Então tentaram queimar a jovem e, como não conseguiram, acabaram então apelando para a decapitação. Outro caso relatado pelo mesmo Roslin é o de Santa Cecília, outra jovem romana do século II ou III. Colocada numa banheira de bronze, logo sob essa se manteve acesa uma enorme fogueira. Cecília, entretanto, não foi atingida, permanecendo incólume, apesar de sufocante o calor. Um médico francês, o Dr. Dozous, diz ainda o mesmo autor, presenciou o que aconteceu a Santa Bernadette Soubirous, a famosa vidente de Londres, durante um dos seus êxtases. O Dr. Dozous, que estava presente, pôde observar que a mão esquerda de Bernadette permanecia longos minutos sobre a chama do cílio que sustinha com sua destra. Vendo que a chama parecia não a queimar, o médico proibiu aos circunstantes que a apagassem. Durante mais de um quarto de hora, a mão de Bernadette esteve diretamente sobre a chama. Não só não se sentia dor, como ainda a epiderme não mostrava o mínimo sinal de queimadura. Depois do êxtase, o Dr. Dozous passou várias vezes a vela sobre a mão da menina, mas cada vez que o fazia, ela a afastava bruscamente com as palavras: "O senhor está me queimando". Aqui um detalhe interessante, né, percebendo que durante o momento de êxtase, ela conseguia essa proteção. O espírito adquiria ali, o perispírito dela, no caso, adquiria propriedades que trazia para ela essa proteção. E isso mostra, então, casos de êxtase também com pessoas que, como mostra, nós já chegamos a estudar sobre isso, mostra algumas pessoas que fazem aqueles sacrifícios físicos em alguns países do Oriente, alguns países da Ásia, do Oriente Médio também, né? Ali tudo no continente asiático, de pessoas que em estado de transe, nesse estado estático, costumam fazer perfurações em suas peles, perfurações na carne, e não só não sentem dores, como também não apresentam nenhum tipo de sangramento. Mas no momento em que elas saem, né, com aquelas cantorias, com os rituais que eles praticam, mas no momento em que elas voltam ao seu estado natural de consciência, qualquer picada, elas sentem normal isso. E isso tem, Nando, vocês podem encontrar no próprio YouTube. Eu me esqueci o nome que se dá a essas pessoas, se vocês se lembrarem, coloca para nós aí, por favor, que elas, Kardec inclusive fez algumas observações sobre elas, que elas principalmente estavam no norte da Argélia, né? Deixa eu pegar aqui agora, que eu me lembrei aqui onde eu fiz esse registro. Rapidinho eu já passo para vocês. Que eu anotei aqui, inclusive um vídeo interessante que nós tínhamos colocado.
São os chamados... Bom dia, pessoal que chegou. Rapidinho aqui a gente já faz. Lá no nosso site, no Spiridigi, nesse que vocês veem aí no banner, aí no alto, vocês vão no quadro de avisos. E ali eu coloquei alguns vídeos que nós estudamos há algum tempo. Entre eles, por exemplo, nós temos aqui o livro, o documentário. Está aqui, ó, os Açoás, Aissawas, na Argélia. Argélia é aquele país que fica ali no norte da África, ali banhado pelo mar Mediterrâneo, e que a França teve muito contato por ter colonizado a Argélia. Inclusive nós temos ali sacerdotes, né, que foram da França para trabalhar na Argélia. E aí então esses Açoaias, eles fazem alguns rituais de mastigar vidros, perfurações com sangue, brincar com escorpiões. É uma coisa bem assustadora o modo como eles fazem isso, né? Então aqui só para vocês, para quem quiser pesquisar um pouquinho mais, vale a pena, embora seja um pouco bizarro, mostra que no estado de transe as pessoas perdem, né, alguma sensibilidade ou adquirem algumas habilidades que impressionam, porque no estado normal elas não fazem isso. E também observa-se que da mesma forma no caso da hipnose, a gente vê alguns casos de algumas apresentações que as pessoas fazem em shows de hipnose, de hipnotismo, em que elas normalmente mastigam maçã ou sofrem as mesmas perfurações e tudo mais, né? Para quem quiser, está aqui o texto, né? A dança dos Aissawas, que é esse grupo que faz essas apresentações. Então Kardec, na época que ele observou, foi exatamente isso que acontecia com esse grupo, que não era normal de se explicar. Então ele falava de uma habilidade mediúnica que nesse estado de êxtase eles acabavam adquirindo. E é o caso então de Santa Bernadette Soibirus, né, que também no estado de êxtase apresentava essa faculdade de apiropatia. Vamos ver aqui em frente e tal. Também igual fenômeno sucedeu a Santa Luzia, jovem siracusiana, tendo sido seu corpo coberto de pez e azeite entre as chamas, ilesa, a Marte se dirige aos seus verdugos. Pedi ao meu Senhor Jesus Cristo que esse fogo não me consuma, e que assim meu martírio se prolongue para todos os que creem em Cristo percam o temor ao sofrimento. E anunciou ainda a volta da paz à Igreja, a abdicação de Diocleciano e a morte naquele mesmo ano de Maximino. Foi depois decapitada. Rainal também testifica o mesmo, declarando que as chamas não lhe custaram o menor mal. A Fê colocou para nós isso porque adquiriram ou estavam fora dos limites que os bloqueavam. É difícil explicar, Fernanda. No estado de hipnose, por exemplo, a gente vê que a hipnose é utilizada inclusive em tratamentos dentários. Alguns dentistas optam em fazer hipnose e podem depois fazer um tratamento sem anestesia. E essa inclusive é uma das justificativas apresentadas por cientistas, por médicos, para cirurgias espirituais. Quando você vai a um centro espiritualista, um centro espírita, e aí então você tem os cortes, e você tem também a inibição do sangramento, e aí então conversando, né, com esses estudiosos ou com esses pesquisadores, eles afirmam que no momento em que o indivíduo se submete a um tipo de tratamento como esse, ele automaticamente é sugestionado a inibir a dor, e consequentemente o tratamento também. Então não existe nada de miraculoso, nada de sobrenatural, simplesmente o trabalho da hipnose segundo a visão desses pesquisadores, né? Mas no caso, como nós estudamos muito além das sensações, estudamos também ali a atuação dos espíritos, né, no meio desse tratamento todo, e também vemos a atuação do mundo espiritual no nosso cotidiano, a gente consegue ir um pouco mais além. Porque no caso, a gente vê sempre que uma das formas do mundo espiritual se manifestar é exatamente através dos efeitos físicos. Porque os intelectuais, a gente lembra sempre, ele pode ser simulado. Quando se fala de Chico Xavier, ele foi muito combatido naquela época, em que ele começou a lançar suas primeiras obras, que muitas pessoas diziam que ele plagiava, que ele ficava lendo durante as noites o estilo dos poetas,
E como ele poderia ter na época uma memória privilegiada, então ele simplesmente reproduzia aquilo que os próprios poetas escreviam ou tentava reproduzir os seus escritos. Daí então que muita gente dizia, né, como é que ele pode ter memorizado mais de 500, publicado 500 livros simplesmente baseados na memória. Então, embora o sistema de justificativa seja apresentado, é muito difícil de ser aceito pela grande quantidade de fenômenos, né? Então, esse era um dos casos. Então, o mundo espiritual apresentando essas mensagens vindas através dos fenômenos intelectuais, ou de fenômenos morais, como Kardec também chama, os espíritos encontraram, então, nas manifestações, para convencer as pessoas da existência do mundo espiritual, os fenômenos físicos. Daí então vieram movimentação de objetos, que também acabaram enfrentando seus sistemas, né? A gente lembra do Padre Quevedo, que é um estudioso da parapsicologia, né? Que era um combatente assíduo das manifestações consideradas espíritas. Então ele tinha ali seu programa de televisão, tinha ali as suas viagens, em que, quando se falava sobre a psicopirogenia, por exemplo, que é uma habilidade paranormal em que a pessoa produz ali o fogo espontâneo, muitas vezes queimando a si própria, pessoas que morreram queimadas por produzirem de dentro para fora um calor tão intenso que elas acabaram sendo mortas pelo próprio fenômeno que produziam. Pessoas que botavam fogo na casa, pedras que caíam em cima da casa, movimentos que voavam. Então saiu um pouco daquela questão do charlatanismo e começou a ser feito um estudo sobre a parapsicologia, ou seja, a força da mente na produção desses fenômenos, que também poderiam ser justificados. A gente lembra de Divaldo, que ele diz que todo médium é um paranormal, mas nem todo paranormal é o médium, porque o médium necessariamente está em contato com o mundo espiritual, enquanto que um simples paranormal ele pode, por exemplo, vivenciar experiências de força da mente, a telepatia, a telecinesia, a psicopirogenia e tantos outros teles e psíquicos que tem por aí, mas sem comunicação com o mundo espiritual. Então, nesse estudo todo que a gente fala da força da mente, da hipnose, na inibição das sensações, isso a própria psicologia já chegou a estudar, né? Agora, com relação a esses fenômenos, muito mais do que a não sensação de dor, a analgesia durante esses fenômenos, acrescentava também algumas mensagens, algumas manifestações, algumas previsões que acabaram reforçando que não era apenas uma questão de hipnose, mas era também o acúmulo de vários elementos que mostravam que só a hipnose não justificava aquilo lá. Por isso acabou ficando sem explicação, mas também não aceitando o mundo espiritual. Era aquela questão do negar simplesmente por negar. Você colocou também a Fernanda, mas a hipnose também faz com que o indivíduo se afaste do corpo ou não. Nesse caso a gente tem aí a projeção da mente, tá? Não é considerada como o indivíduo se afasta, porque lembra que a psicologia ela não considera a alma como sendo um elemento científico, tá? Ou a ciência não considera a alma como elemento científico, mas ela considera a mente como sendo um elemento a ser estudado. Então quando você fala assim, a mente do indivíduo se projetou, é o caso, por exemplo, da telepatia. Tele quer dizer distância, né? Patia é comunicação, então é a comunicação à distância. Então é a mente que se projeta para poder, no caso, por exemplo, da clarividência, quando o indivíduo está aqui, mas está vendo alguma coisa acontecendo do lado de fora da casa. É a mente dele que se projeta, não é ele que vai até lá. Como essa mente se projeta, é a parapsicologia que dá a palavra dela, né? No caso da doutrina espírita, dentro desse aspecto científico, estuda também o desdobramento, a emancipação da alma, né? Ou mesmo o deslocamento do próprio espírito. Mas isso a gente não considera como sendo um tema de debate para a nossa ciência clássica, né? A André colocou, né? Eu tinha um professor que hipnotizava os pacientes difíceis nas aulas de clínica, né? Também, né, no caso, a gente vê que dentro da psicologia, hoje, da psicologia acadêmica, tem aqueles que são favoráveis à hipnose, tem aqueles que negam a hipnose. Nós tivemos oportunidade no encontro do Espiritismo.net aqui em São Paulo, no feriado do dia 15 de novembro do ano passado, nós tivemos a oportunidade de conversar com o... me esqueci o nome dele agora. Com o nosso, né, o Dr. Madjaroff, né, que irmão da nossa amiga Rosana,
que ele era psicólogo, trabalhava com hipnose, então ele veio trazer para nós uma palestra durante o nosso encontro e falar um pouquinho sobre hipnose, sobre regressão de memória, regressão de vivências passadas, né? A clássica TVP, né, terapia de vivências passadas. Então ele falava, né, sobre aquela área da psicologia que era mais voltada para a espiritualidade, mas por outro lado uma outra área da psicologia que era somente voltada para os estudos da mente. Então dá a impressão que tudo é a mesma coisa, você fala de mente, fala de espíritos, mas para os grupos acadêmicos existe uma diferença significativa. Tem médicos, por exemplo, que consideram a alma como sendo o elemento do indivíduo e a partir da alma consegue estudar o seu organismo. Para outros, o espírito, o corpo físico é apenas uma máquina e o cérebro funciona através de reações bioquímicas, e aí então você tem os sentimentos, as emoções, a memória, as habilidades e tudo mais, simplesmente por uma reação bioquímica. O que contradiz, por exemplo, muito do que a experiência prática acaba apresentando, né? Mas então, né, como eu falei para vocês, a hipnose ela tem essa possibilidade de inibir essas sensações. Mas o interessante é que mais coisas acontecem, né, mais fenômenos são apresentados, simplesmente além daquilo que o fenômeno físico pode apresentar. E o mais interessante também é que quando a gente fala sobre hipnose, ela pode ser autossugestionada, principalmente nos momentos de fé. Nós assistimos, por exemplo, que passa na televisão, uma reunião numa igreja evangélica em que as pessoas entram no estado de êxtase, entram em convulsão, deixam de sentir dor, falam em línguas, que são fenômenos curiosos que são apresentados no momento do êxtase religioso. Elas ficam tão excitadas naquele momento que elas acabam adquirindo algumas habilidades que normalmente no estado de vigília elas não conseguem. Então, nesse caso, nós temos ali que falar em línguas, por exemplo, pode ser alguém que nesse estado de êxtase tenta fazer aquilo que os outros fazem, como pode ser, por exemplo, a xenoglossia, que é um outro fenômeno em que indivíduos falam em línguas estranhas, falam em línguas que não conhecem. Aí nós tivemos Chico Xavier, que já passou por isso, Divaldo Franco, que já passou por isso, e tantos outros médiuns. O Chico, por exemplo, chegou a psicografar uma carta escrita em árabe. E ele não fala árabe. Então esse é no caso da xenoglossia. E no caso de falar em línguas dentro das igrejas evangélicas, também é um fenômeno de xenoglossia, embora sejam línguas que ninguém conheça. Mas também muitas vezes as pessoas querem falar línguas sem saber o que estão falando, né? Essa que é a parte interessante. Então é um fenômeno também a ser considerado dentro dessa questão do êxtase. E Kardec já estudou, por exemplo, sobre os convulsionários. Na Revista Espírita tem um relato interessante de pessoas que, naquele estado de êxtase, elas iam a um cemitério para poder conversar com um espírito, né, com um jovem que tinha desencarnado, que era da igreja. E elas consideravam esse jovem como sendo um milagroso. Então faziam peregrinações até o cemitério, e quando chegavam perto do túmulo daquela pessoa, eles entravam em convulsão. Aí era chamado de os convulsionários, que é um estado de êxtase em que as pessoas entram por causa da fé. E depois evocado o espírito, eu lembro que Kardec perguntou para ele, escuta, você que está provocando? O espírito, eu não pedi para fazer nada, essas pessoas vêm aqui porque elas querem. Era até um espírito meio rebelde, né? Então, assim, eles vieram aqui porque eles querem. Aí depois a prefeitura da cidade teve que tomar providências para impedir que o cemitério fosse invadido, aquela coisa toda, né? Mas são fenômenos que acabam acontecendo pelo mundo afora. Aqueles casos, por exemplo, na época da Páscoa, nós tínhamos ali na Indonésia, sempre parecia gente que se colocava na condição de crucificação. Pregavam a pessoa na cruz com os pregos, com os mesmos cravos que Jesus utilizava, do mesmo modelo, e depois eles eram levantados, sangravam, colocavam coroas e tudo mais, e eles não sentiam dor. Exatamente por causa da fé. Olá, maninha. Bom dia, pessoal que chegou. Exatamente pela fé que apresentavam ali. André colocou, eu acredito que vi várias vezes, o paciente não conseguia abrir a boca, né, sem sentir enjoo ou ânsia, né, estava impraticável o tratamento. Após uma rápida hipnose, fizemos até 2 canais e prótese tranquilamente. Exatamente, né, a mente ela pode ser trabalhada desde que o paciente seja sugestionável. Nem todo mundo está suscetível a essa influência. Então ele tem que ter ali uma certa predisposição, uma certa facilidade para se deixar levar, né? Eu tenho vontade de experimentar uma experiência como essa, mas eu acredito que eu vou dar muito trabalho, porque o meu grau de concentração é muito difícil, né? Mas tem pessoas que qualquer cochichada que você dá ali, ela já rapidamente entra no estado de hipnose.
O irmão X colocou para nós como também pode ser um fenômeno anímico, né? O espírito recordando de existências pretéritas. Assim, né? A gente lembra sempre que para nós, que estamos observando o fenômeno de fora, a gente pode dar apresentar várias possibilidades para explicar aquilo que está acontecendo. Mas quando a gente faz um estudo, como Kardec sempre foi muito previdente, ele colocava, é importante a gente analisar todas as condições, desde que seja um charlatanismo, desde que seja um fator anímico e desde que seja também um fenômeno mediúnico. Então tudo é possível acontecer. Então a gente tem que analisar não apenas numa simples observação. Se você vai, por exemplo, vamos imaginar situações assim que pode acontecer no dia a dia. Alguém sabe que nós somos espíritas, aí um vizinho está passando por um problema ali que parece ser um processo obsessivo, aí então liga para você e fala, olha, você que é espírita, você pode me ajudar a vir aqui? Aí a gente com toda boa vontade vai lá observar e a pessoa se apresenta numa condição de obsediado. Ele fala de uma forma estranha e tudo mais. A questão é, nós podemos de imediato classificar aquilo como um processo obsessivo? Não dá, porque de repente aquilo lá pode ser um transtorno psicológico. Então se a gente observa uma vez, 2 vezes, 3 vezes e vai coletando os elementos e formando uma opinião mais forte, mais sólida, aí sim a gente pode apresentar um veredito do que pode ser aquele fenômeno. Agora, se simplesmente num primeiro olhar a gente pega e fala, não, isso é realmente de fato, a gente pode estar caindo numa cilada. A nossa própria crença pode estar nos enganando. Dentro da igreja, por exemplo, alguém apresenta ali alguma coisa diferente, de imediato o espírita tem essa mania de chegar e falar assim, não, isso é coisa espiritual. E não é. Pode ser um truque, pode ser como eu falei para vocês, um transtorno psíquico, pode ser ali uma questão de manipulação da mente, da hipnose. Então, para analisar cada um desses fenômenos, é necessário uma observação contínua, e aí então formando, descartando aquilo que não é possível. Aí sim a gente consegue encontrar ali depois uma resposta definitiva. Então é necessário muita prudência antes de emitir qualquer opinião definitiva sobre algum tipo de fenômeno, que a gente nunca sabe qual é a origem daquele problema. Quantas vezes pessoas diziam que pacientes estavam passando por um processo de transtorno mental e ele era simplesmente um indivíduo sendo obsediado. E quantas vezes uma pessoa obsediada era classificada pelos espíritas como sendo obsediado e ele apresentava um transtorno de dupla personalidade. Então a gente vê assim que é preciso muito cuidado antes de fazer qualquer tipo de opinião, apresentar qualquer tipo de opinião. Né? Tem que seguir o método, tem que ter critérios, cuidado. Nem sempre é possível fazer apresentar um diagnóstico no primeiro contato. Então, assim, é sempre uma observação constante daquilo que pode ser apresentado. Agora, se por acaso o indivíduo é analisado, por exemplo, por um médium vidente, que vê ali um espírito próximo obsediano, aí então ele já pode dizer assim, olha, eu estou vendo um indivíduo ser obsediado. Aí, quer dizer, ele está vendo além daquilo que a gente pode analisar. Então ele está apresentando ali informações que já trazem para nós uma base mais sólida. Daí a importância de todo esse tipo de diagnóstico ser feito exatamente em centros espíritas, onde nós temos ali os orientadores, os médiums, temos a equipe espiritual que pode ajudar no trabalho, aí sim é feito um trabalho mais direcionado. Né? Mas antes disso, de forma alguma podemos apresentar qualquer opinião nesse sentido. Né? Bom dia, agradecido, bom dia... bom, só o Mário que caiu, né, Mário? Então bem-vindo de volta. Continuamos aqui para nós no nosso livro. Né? Para quem chegou agora, nós estamos aqui lendo algumas passagens do livro A Mediunidade dos Santos, estudando um fenômeno interessante, chamado de incombustibilidade. As pessoas não se queimam em contato com as chamas. Né? Então eu estou lendo aqui algumas passagens de alguns santos que foram registrados pela igreja, que apresentavam essa habilidade, que é uma habilidade mediúnica, que nós não encontramos no livro dos médiuns, né? Mas temos aqui para poder complementar. Também na vida de São José Oriol, santo barcelonês do século XVII, há um caso de incombustibilidade. Para livrar-se da injusta suspeita, espontaneamente dirigiu-se ao fogão, perto do qual estava, onde no auge os carvões estalavam e faiscavam, e no abrasado terrível meteu ambas as mãos, sem que mal algum lhe sucedesse. Né? Então, esse também é um caso de incombustibilidade. Como eu falei para vocês, né, embora esse livro relate experiências de santos que vivenciaram essas experiências, essas situações, nós temos ali pessoas comuns, principalmente em épocas religiosas, em que aquele ardor acaba sempre potencializando, né, os fenômenos. Então a gente tem o caso de pessoas que vão a locais
de peregrinação, como por exemplo Aparecida do Norte aqui em São Paulo, Juazeiro do Norte, onde tem ali o Padre Cícero, Lourdes na França, Fátima em Portugal e outros locais espalhados pelo mundo. Então as pessoas entrando em contato com esses ambientes, a fé sendo muito fervorosa, pode fazer com que elas manifestem ou alguns estados psicológicos que ficavam ali adormecidos, ou mesmo fenômenos mediúnicos também, de cura, de incombustibilidade, de ausência de dor e tudo mais. Pessoas que vão para o Vaticano, por exemplo, vão ali visitar a Basílica de São Pedro e de repente entram em contato com aquele ambiente, de imediato começam ali a manifestar alguns fenômenos. Tivemos um caso que eu comentei com vocês, né, sobre transmutação da matéria, que foi o laboratório do mundo invisível que nós estudamos. Na Indonésia, naquela região do Sudeste Asiático, nós tivemos ali uma jovem que, ao colocar uma hóstia na boca, essa hóstia se transformou em sangue. Aí então, ela foi inclusive, né, pela forma como isso aconteceu, ela foi levada ao Vaticano para conversar pessoalmente com o Papa, porque aquilo era considerado milagre. Né? Então, o que a gente coloca como mediunidade, eles classificam como milagres. Né? Então, temos ali várias e várias situações a serem analisadas que podemos, com calma, tranquilamente classificar cada uma delas. Algumas são desconhecidas, são novas, mas nem por isso deixam de ser faculdades mediúnicas. Né? Continuando. Também São Gregório Magno, nos seus diálogos, registra o caso do século XVI, de um monge de Campânia, que foi encerrado pelos godos num forno aquecido ao máximo, sem que nada de mal lhe tivesse acontecido. Né, os godos, a gente lembra, eram aqueles povos bárbaros, né, godos, visigodos, francos, né, saxões, então eram povos ali que lutavam contra o Império Romano naquela época, né, e os godos eram um desses grupos. E aí então, colocando nesse forno aquecido ao máximo, sem que nada lhe fizesse mal, de mal lhe tivesse acontecido. Como havia na vizinhança um forno bem aquecido para o cozimento, só um instantinho de novo aqui, que agora que eu vou ter que redimensionar aqui minha página outra vez, espera aí. Só um instantinho, é que eu estou com a página escaneada aqui, e a imagem está muito grande, eu tenho que abrir aqui para ver vocês, caso vocês escrevam alguma coisa. Aqui. Tá. Então ele falava, né, que o forno ia, onde assava o pão, e ali o meteiro trancando-o. No dia seguinte, São Bento foi encontrado indene. Não só o corpo nada sofrera, como as vestes mesmas não haviam recebido qualquer chamusco. Olha que interessante, ele ficou de um dia para o outro dentro daquele forno. A gente vê a crueldade humana até que ponto chega, né? Então eles viram ali um religioso que era da igreja romana, já que os godos eram contra os romanos, aí então colocaram o homem num forno e deixaram de um dia para o outro, para ficar assando ali durante algumas horas, né? E depois que tiraram, ele estava ali intacto, sem nenhum tipo de machucado. Conta ainda Rockbacher, né? O caso do bem-aventurado Pedro, né? Codinominado Ígneo pelo Papa Gregório VII. Ele fora obrigado a passar pelo fogo a fim de provar ou não a culpabilidade do arcebispo Pedro de Póvia, acusado de simonímia. Ateado ao fogo, fez-se silêncio e Pedro, ajoelhado, pôs-se a orar contritamente. Quando as chamas, crepitando e lançando fagulhas que se projetavam ao ar tremelicante, chegaram no auge, levantou-se e disse solene em voz alta: que nosso Senhor Jesus Cristo permita que eu passe pelas chamas e saia ileso, são e salvo, se o arcebispo Pedro de Póvia for realmente culpado do que se lhe acusa. Então, no caso aqui, como foi feita uma acusação, para provar que a acusação era verdadeira, então ele tinha que provar a fé dele. Fitando as labaredas que dançavam loucamente em meio à cruz, calmamente avançou para o fogaréu, levantando o crucifixo na mão, e serenamente atravessou a ardente roazinha que se achava sobre a rubra abóbada. Pedro, tão sereno como entrara, assim saiu sem um chamusco, sem uma fagulhazinha sequer a lhe inflamar o hábito, que apenas cheirava a fumaça.
né? Aqui então mais um caso que a gente viu, e aí percebemos então que o arcebispo Pedro de Póvia acabou então sendo acusado, né, de fato por aquilo que recebeu. Se essa era a prova que eles precisavam, ele provou, né, soldado? Agora, se realmente tinha culpa ou não, aí a gente já não tem o desenrolar da história. São João de Deus, conta Rockbacher, tinha uma ternura singular pelos doentes. Prova disso deu-a no dia em que o fogo tomou o hospital. Vivamente alarmado com o perigo que corriam os doentes, resolveu se expor a tudo para salvá-los. Conduzindo no ombro, um após o outro, atravessou as chamas e experimentou ele, bem visivelmente, a proteção divina, porque nem ele nem os doentes foram prejudicados pelo incêndio. Esses textos aqui foram colocados no livro. Inúmeros outros casos deveriam estar aqui relatados. Infelizmente, entretanto, fica aqui a obra com a beleza de uma sinfonia inacabada. Então aqui a apresentação desse livro. Então isso é o que eu tinha para apresentar para vocês sobre essa passagem do livro Mediunidade dos Santos. Esse é um dos trechos, que a gente vai colocar, só para a gente fazer satisfazer essa curiosidade. E conforme forem surgindo novas curiosidades a respeito da mediunidade que não foram relatadas aqui no Livro dos Médiuns, a gente então faz essa pausa para analisarmos de um modo cuidadoso aquilo que se apresenta. Então, como eu coloquei para vocês, isso é bastante comum acontecer, esse tipo de fenômeno da apiropatia é bastante comum de acontecer na época de festas. Nesse caso, aqui no Brasil em especial, nós temos o destaque das festas juninas ou festas dedicadas a São João, onde que é muito tradicional acender uma fogueira. E aí temos pessoas que brincam com brasa, quem nunca brincou de segurar brasa? Eu me lembro que eu era garoto, eu morava em Mato Grosso, na cidade de Barra do Garças, e ali sendo muito interior do interior, uma cidade muito pequena, essas tradições da igreja católica, essas tradições das festas juninas, elas eram muito presentes. Então eu me lembro várias vezes de fazer aquela roda de jovens, pegando brasa do fogo e um colocando na mão do outro. Aí parecendo aquele monte de maluco gritando, só simplesmente para dizer que poderia segurar uma brasa. Ou então aquelas pistas onde as pessoas andavam descalças em cima de uma brasa, Só que elas andavam ali com o pé queimando, com o pé todo mundo gritando, coisa e tal. Mas algumas vezes nós tínhamos ali manifestações que eram muito sérias. Pessoas que realmente caminhavam tranquilamente, andavam sobre as brasas, e a única coisa que havia no pé delas era a mancha do carvão, da sujeira do carvão, mas sem nenhum tipo de queimadura. E aí as pessoas diziam assim, é a fé que me protege. Só que na verdade cada manifestação da fé, ela pode ser classificada com um nome. Exatamente porque a fé faz com que pessoas que possuem habilidades mediúnicas se manifestem. Que é o caso, por exemplo, dessa que a gente vê com bastante frequência. Então, é interessante o estudo da mediunidade. De um modo geral, como eu coloquei para vocês, é fundamental que a gente quebre um pouco das barreiras dos centros espíritas, porque a gente sempre tem essa ideia de que só existe manifestação mediúnica dentro de centro espírita. E, na verdade, a própria igreja, de um modo geral, é um celeiro riquíssimo de fenômenos mediúnicos que podem ser estudados sem nenhum tipo de constrangimento. Basta vocês pegarem, por exemplo, a história dos santos, um livro biográfico sobre qualquer tipo de santo, por exemplo, nas edições paulinas, que é a editora da Igreja Católica. Vocês vão ali, peguem aqueles livretos, se tiverem oportunidade, os livretos que tem a biografia dos santos. E aí então vocês pegando, vocês vão perceber que fala que um pode levitar. A gente vai estudar sobre isso, Santa Teresa d'Ávila, que era uma médium de êxtase, de levitação, uma médium fantástica daquilo que apresentava. Então nós vamos falar sobre levitação também, sobre vários outros tipos de fenômenos, que são bem interessantes. Agradecido colocou, os pais de santo da religião da Umbanda, que bebe cachaça dessa, e não fica bebendo a mediunidade. Sim, nós conversamos sobre isso, agradecido, no estudo anterior, Laboratório do Mundo Invisível, que falava, o próprio Kardec colocou para nós aqui o tema, falava sobre modificação das propriedades da matéria. Essa modificação das propriedades, que é não apenas a possibilidade dos espíritos criarem um remédio, como a gente vê o tempo todo, para quem vai tomar uma água fluidificada num centro espírita e percebe que a água tem um cheiro diferente, um sabor diferente, uma coloração diferente, aquilo tudo foi a modificação da matéria pelo mundo espiritual, pelos espíritos.
como podem também, conforme Kardec lembrou, produzir venenos, substâncias tóxicas através dessa transformação. Isso fazendo com que a água, por exemplo, seja transformada nessas substâncias. Mas, por outro lado, nós temos substâncias daqui que podem ser transformadas. Se pegar, por exemplo, as bebidas alcoólicas, como uísque, cachaça, que eles costumam beber nessas reuniões, podem, por exemplo, transformar isso simplesmente em água. Vocês estão lembrando daquela passagem que Jesus transformou água em vinho? Os espíritos podem fazer isso o tempo todo. Então mostra que essa passagem do Novo Testamento não era simplesmente uma fantasia, uma figura de linguagem, mas era de fato um fenômeno palpável dentro daquilo que nós estudamos da codificação, daquilo que nós compreendemos da possibilidade dos espíritos interagirem, interferirem no mundo material. Vemos isso que é uma realidade. Já que o vinho, por exemplo, é uma bebida considerada sagrada pelo povo hebreu, pelo povo cristão e tudo mais, qual é a melhor forma de impressionar um fiel, um seguidor dessa crença, do que você transformar na frente dele um copo de água em vinho e falar que esse vinho é sagrado? Ele não só vai beber aquele vinho, como vai beber de joelhos ainda por cima, para valorizar ainda mais o fenômeno. Então, tudo é possível de acontecer. A mesma coisa, esses médiuns, por exemplo, que bebem essas bebidas alcoólicas, os espíritos podem transformar essas bebidas em substâncias que para eles são importantes, mas que o médium fica apenas o líquido. E aí então isso não provoca efeito nenhum, tanto bebidas alcoólicas como, por exemplo, as substâncias tóxicas de charutos e cigarros que utilizam também nesses trabalhos. Ele fica sem o odor, fica sem o hálito, a substância não o prejudica, mas tudo aquilo que foi inalado acaba sendo depois aproveitado pelos espíritos que estão em contato com ele. Então isso também é bem interessante de ser analisado. Agradecido colocar tal pomada de vovô Pedro é feita pelos espíritos, né, e tem dado cura por muitas delas, né? Na verdade a receita veio do mundo espiritual, né, segundo a história da pomada, né, mas ela é composta por substâncias químicas e medicamentosas do nosso mundo mesmo, né? Apenas uma receita que foi trabalhada, né? Aliás, essa pomada de vovô Pedro é estudada inclusive por farmacêuticos em universidades para poder entender exatamente as suas propriedades. Fernando colocou, né, uma pena que a igreja deturpou tanto a religião cristã, omitindo e escondendo tantos fatos que hoje poderiam ser claros e dado um rumo diferente à vida do ser humano, né? Olha, Fernanda, não é que ela deturpou, é que ela não compreendia. É diferente. Quando você fala em estudar mediunidade no século V, século VII, século X, século XV, é muito difícil, porque a ciência naquela época ela era abafada pela força da igreja, porque ela dizia o seguinte, né, que tudo é de Deus e que o homem não tem direito a colocar nenhum tipo de opinião. Então, naquela época, quando apareciam médiuns, que eram médiuns ostensivos, eles eram subjugados pela igreja, muitas vezes condenados por dons mediúnicos. As bruxas, por exemplo, as bruxas que nós vemos hoje nos desenhos animados, né, nos filmes, que tem aquele chapéu pontudo, uma verruga na ponta do nariz, uma vassoura, e elas são todas feias e tudo mais, né? E o cinema até aproveitou também para dar uma apimentada e colocou umas bruxas bem bonitas, bem sensuais e coisa e tal. Na verdade, essas bruxas eram curandeiras da época. Eram mulheres que faziam ali as suas misturas, como os índios fazem, como os fitologistas fazem hoje. A farmácia natural hoje nada mais é do que farmacêuticos que vão até a floresta, vão até a mata, coletam plantas e raízes que têm propriedades farmacológicas, produzem uma substância e ela vira remédio. No passado, quem fazia isso era considerado bruxo. No passado, até as parteiras eram consideradas bruxas, porque somente os médicos oficiais das cortes poderiam fazer isso. Hoje as parteiras são ali uma mão na roda, né? Nós vamos quando formos falar sobre mediunidade de cura, a gente vai falar um pouquinho sobre as parteiras também. Tem um documentário ótimo na Amazônia que mostra algumas mulheres que parece que nasceram prontas para serem parteiras, né? Então, temos ali, né, que é difícil a gente trazer uma informação lógica, clara, sem que as mentes estejam preparadas para isso. Que é o caso, por exemplo, que eu falei para vocês, da mediunidade naquela época. Quando nós tivemos ali já a influência da razão, a influência do intelecto na vida das pessoas, que foi o advento do iluminismo. A gente lembra ali que a Revolução Francesa aconteceu em 1789, então já começando ali o século XIX, nós tínhamos ali os iluministas, os pensadores.
na França, na Europa de modo geral, né? Daí o nome de Paris, a cidade-luz, não por causa das lâmpadas, mas por causa da luz do conhecimento, a luz da razão. E ali nós tivemos a possibilidade de trazermos fenômenos à luz para que fossem analisados de uma forma racional, e não de uma forma simplesmente dogmática, baseada na fé. E aí então a doutrina espírita chegou para poder para dominar esse assunto. Para chegar e falar assim, olha, vamos estudar racionalmente tudo. E aí foi tudo fácil de classificar. Para quem quiser conhecer, por exemplo, a história de um santo, pega o livro dos médiuns, põe do lado da biografia dele e começa a estudar o que ele fazia de habilidade. Vai no livro dos médiuns, tem explicação clara ali para ele poder compreender. Né? A Fernanda colocou, não quero mudar o tema, mas a igreja muito omitiu, muito fez do que convia, né, para o próprio poder. Né? Se fosse diferente, estudariam, abririam a própria mente. Mas a ambição pelo poder tudo fez e desfez. Né? Tanto é que hoje a conscientização é maior e a igreja parece começar a se abrir, né? Com uma certa restrição. Né? Não sou conhecedor da história da igreja assim, de um modo profundo, né? O pouco que a gente conhece simplesmente de leituras que surgem, coisa e tal. Mas a gente vê o seguinte, a mente medieval, principalmente aquela mente que era influenciada pela igreja, ela dizia assim que o homem, quando ele se coloca acima de Deus, ele acaba tirando o poder divino. Então eles não aceitavam naquela época nada que o homem pudesse trazer alguma explicação. Tanto é assim que a gente teve ali Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e outros homens de ciência que traziam a sua visão a respeito da geografia, a respeito da física, da astronomia e tudo mais, e eles foram punidos por isso, porque a igreja não aceitava. Mas depois de um tempo, a mente das pessoas, como você colocou, ela foi se transformando, e ela já encontrava alguns homens que eram bastante esclarecidos, mesmo sendo combatidos dentro da própria igreja, que foi o caso de Giordano Bruno, considerado uma das encarnações de Allan Kardec, que foi queimado pela Inquisição por blasfemar contra a própria instituição. Então, depois do século XVIII, século XIX, nós começamos a ter ali membros da igreja que pensavam diferente. A igreja criou, por exemplo, centros científicos, a igreja criou centros astronômicos para poder estudar de um modo diferente aquilo que no passado acabava colocando apenas como sendo uma questão religiosa. Hoje nós temos ali os religiosos que ainda ficam presos dentro dos seus próprios dogmas, mas para poder não criar atrito com a igreja. Agora, quando tem aqueles que são mais desafiadores, eles estudam a mediunidade de um modo bastante racional. Fazem a leitura de livro dos médiuns, do livro dos espíritos, mesmo sendo membros da igreja. E aí a gente pergunta, como é que eles vão lidar com isso? Com o conhecimento que eles adquiriram. Tem médiums, tem padres, por exemplo, que são médiums, freiras que são médiums, só que eles não contam. Ou quando contam apenas para aqueles que são próximos, que são ali os seus orientadores. Um padre, por exemplo, dizendo assim, olha, eu vi minha mãe chegar aqui, e a minha mãe conversou comigo. Seria muito fácil alguém dizer assim, não, mas é que o diabo, é muito comum a gente ver isso, o diabo pode se transformar naquilo que ele quer para poder enganar as pessoas. Então, na verdade, não era sua mãe, era o diabo querendo te enganar. Agora sim, mas como é que o diabo pode me enganar se eu conversei com a minha mãe e não conversei com o diabo? E aí então uma experiência, 2 experiências, 3 experiências começam a fazer desse médium alguém convicto, de saber que realmente ele é médium e de que realmente ele pode conversar com os espíritos. Só que isso aí não vem à tona, porque se isso vier, destrói os próprios pilares da igreja. Então nós temos ali vários médiuns que estão reencarnando, várias freiras, inclusive nós temos ali psicografias. O que tem de psicografia dentro da igreja vocês não imaginam. Né? Porque o que acontece? Muitos daqueles que são considerados santos se tornaram santos porque escreveram livros com mensagens recebidas de outros santos desencarnados. Então para a igreja é assim, você não pode receber de um espírito comum, mas um santo pode vir falar com você. Isso é aceitável dentro da igreja. Basta ver, por exemplo, a história de São Domingos Sávio, São João Bosco. Dom Bosco, por exemplo, eu estudei no Colégio Dom Bosco e a gente tinha que conhecer um pouquinho sobre a história dele. Então ele e São Domingos Sávio eram muito, muito amigos. E aí um dizia para o outro assim, né, São Domingos Sávio era mais jovem, e eles diziam assim, ó, quem morrer primeiro vem contar como é que é como é que é no mundo dos espíritos. E eis então que um morreu, o outro veio numa carruagem de fogo para dizer o que estava acontecendo. Aí todo mundo vai dizer assim, nossa, mas ele teve contato com os espíritos. Ah, mas isso não tem problema, porque santo pode.
Então a igreja tem essa flexibilidade, ela não aceita de pessoas comuns, mas aceita de santos. Só que, muito mais do que os santos, o que surgem também nesses casos são as pessoas comuns. Espíritos que vêm orientar, espíritos que vêm ajudar, espíritos sofredores, vêm obsessores. Aí os coitados dos obsessores naturalmente são chamados de demônios. Mas não deixam de ser obsessores. Mas eles utilizam aquela vestimenta, utilizam aquelas características exatamente porque faz parte daquela crença. Se eu sou um espírito, eu quero me manifestar, eu sou um espírito do bem, eu tenho um propósito construtivo, um propósito que vai ajudar a modificar algum tipo de trabalho, auxiliar de alguma forma. Para eu poder me manifestar, eu tenho que aparecer de uma forma que ele me reconheça, que vai ser um anjo ou algum tipo de santo. Uma pessoa comum não é aceitável, já que há essa condenação de comunicação com os espíritos. Se eu sou um espírito comum e eu quero aterrorizar aquelas pessoas, eu me travisto então como um demônio. E aí ele vai me aceitar como sendo demônio. O interessante é que, já que ele acredita que exista, quando eu apareço desse jeito, ele tem convicção que existe a partir de agora. Agora sim ele sabe que é verdade, porque ele viu um desses. Então nós temos ali vários religiosos que não se tornaram santos necessariamente, que acabam contendo essas manifestações espirituais porque não podem revelar. E isso o tempo todo está cheio, porque a gente lembra que a mediunidade ela não escolhe lugar. Lembra que eu comentei com vocês? Eu fiz parte da Igreja Metodista na década de 90. Né? Fiz ali uns 2 anos mais ou menos. Né? Fiz parte de ministérios, cantei em grupo musical. Né? Como eu falei para vocês, eu não sei como eu cantava, ainda bem que tinha muitas vozes, abafava a minha, né? Mas vamos lá. E aí então, durante os trabalhos que eram feitos, né, a igreja, por exemplo, a igreja estava passando por um processo de construção. Né? Então as pessoas ali faziam seus donativos, compravam material e estava ampliando. Mas no começo era apenas ali uma porta de garagem. E hoje ela se tornou uma grande igreja. Inclusive meu amigo daquela época se tornou um dos pastores dela. Né? Um pastor de muita seriedade, com formação acadêmica e tudo mais. Mas então, para poder construir essa igreja, foi necessário que apresentasse um projeto. Esse projeto era o desenho da igreja e também as despesas que seriam necessárias para que ela fosse levantada. E aí então, quem contou essa história foi até o pastor da igreja, me lembro disso, né, que era muito sério, o pastor Pereira, um homem de muita seriedade, um trabalho muito bonito que ele fazia. E aí então o que ele fez? Ele convocou os membros da igreja, né, que eram ali aqueles que participavam das atividades e tudo mais, e apresentou aquela planta, falando assim, essa é a planta da nossa igreja. E ela teve uma aprovação imediata. Depois de um tempo, veio ali uma ou duas das participantes do grupo e disse que viu atrás dele um anjo segurando uma coroa sobre a cabeça dele, para poder lhe mostrar que aquele projeto tinha ali a bênção do mundo espiritual, tinha a bênção de Deus, dos anjos, seja lá de quem for. Então, quer dizer, você vê ali uma pessoa que te apresenta alguma coisa e atrás dela você vê um ser luminoso, lembrando aquela figura angelical, segurando uma coroa sobre a cabeça dele, quem vai dizer não? Então é uma forma que o mundo espiritual tem de se manifestar nos vários segmentos, nos vários locais. Eu imagino que deve ter sido uma beleza, viu, agradecido? Deve ter sido assim, alguma coisa muito bonita, já não é da minha época, né, que isso era história na época da formação, eu comecei a participar, a igreja estava ainda em construção, mas já muito avançada, faltando muito pouca coisa para acabar. Mas na época em que isso aconteceu foi uma comoção geral. Quer dizer, foi um milagre divino, sem dúvida nenhuma, em que Jesus enviou um anjo para poder mostrar que aquela igreja teria futuro, que ela teria que ser trabalhada e coisa e tal. Então nós temos ali pessoas que veem anjos, pessoas que veem santos, pessoas que veem o próprio Jesus, pessoas que veem figuras compatíveis, né, pessoas relacionadas com a sua cultura, com a sua crença, que é uma forma dos espíritos se manifestarem. Assim como dentro do doutrina espírita nós temos relatos também de espíritos que querem comunicar alguma coisa, mas por eles não serem conhecidos, eles tomam uma aparência de alguém conhecido, de uma avó, de um avô, de um amigo, de um pai, de uma mãe. Eu vi meu pai se manifestando. Não precisava ser o pai necessariamente, mas aquele espírito tinha autorização para poder assumir aquela personalidade para transmitir uma mensagem positiva, uma mensagem construtiva, ou negativa, se houver merecimento, se houver necessidade para o caso.
Então os fenômenos mediúnicos, de um modo geral, rotulados como miraculosos, rotulados como sobrenaturais por alguns e coisa e tal, são fenômenos que podem ser estudados, mas é muito difícil para a gente entender o porquê daquelas situações. Por que aquilo tem que acontecer? Por que ele viu e o outro não viu? Qual era a necessidade daquele fenômeno acontecer? Isso a gente não sabe, porque cada pessoa tem a sua própria história. Cada pessoa tem ali as suas próprias necessidades, os seus próprios vínculos com o mundo espiritual. A mesma coisa acontece com os índios, por exemplo. Né, o Agradecido lembrou um pouco mais acima aí sobre os índios, né, deixa eu ver o que você colocou. Os índios Tremembés. Eu moro no bairro Tremembé, Agradecido. Né, os Tremembés do Piauí já se curaram de veneno de cobras com seus pajés que faziam, e só depois se descobriu que o próprio veneno curava a picada. Né? O pajé estava em transe mediúnico. Então esses fenômenos de cura, fenômenos de orientação, que nós temos ali nas tribos indígenas, nas tribos africanas, nas aldeias da África, daquelas sociedades um pouco mais primitivas. Ali também tem as manifestações espirituais, só que lá eles são vistos como deuses, né? Assim como na época dos hebreus, qualquer manifestação espiritual naquela época era vista por Deus, porque Moisés falou com Deus, porque o fulano falou com Deus, porque o outro falou com Deus. Deus estava acessível para todo mundo ali. Sendo que na verdade eram espíritos que estavam ali presentes, que se deixavam levar por esse nome, pela necessidade de estimular a crença naquelas pessoas. Então o próprio entendimento, a compreensão da mediunidade durante a evolução da história da humanidade, ela passou por vários estágios. Aquele estágio de infantilidade, quando era necessário você causar uma grande impressão, trazendo ali uma personalidade, alguém que possa se identificar com aquela cultura como sendo um ser superior, um ser mais especial, assim como nós hoje também. Hoje, quando a gente fala em espíritos superiores, a gente fala em quem? Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, Emmanuel, fulano de tal. Então a gente começa a dar nome, porque é uma necessidade que nós temos. Assim como na época, assim como os católicos fazem também. Quem são aqueles abençoados? Santo tal, santa tal, são não sei o quê. Então nós ainda passamos por essa fase mais primitiva de adoração para os espíritos do mundo espiritual, sem se dar conta da quantidade de espíritos que estão à nossa volta. Espíritos anônimos, que têm nomes que nós não conhecemos, mas nós continuamos ainda com as mesmas práticas. Muita gente faz altares, por exemplo, para Chico Xavier. Isso é negativo? Não, não é negativo, dentro da condição dela. Mas a partir do momento em que ela começa a adquirir um pouco mais de maturidade, começa a compreender que nós devemos ali fazer com que esse amor seja expandido para todos os lados, para todas as pessoas, para que todos possam se beneficiar, e que o mundo espiritual não se resume a meia dúzia de espíritos que nós conhecemos, mas se resume ali numa legião de entidades que estão ali colaborando nos mais diversos graus evolutivos, colaborando para a evolução do mundo, a gente vai começar a entender. Aí nós podemos resumir, não, eu conheço esse, mas não significa que só existam esse. Então, faz parte de um processo de amadurecimento da nossa relação com o mundo espiritual. Né? Colocar, né, se somos um pedacinho de Deus, por que não poder ver os espíritos divinos? Eu acho maravilhoso esse tipo de fenômeno. Eu já perguntei isso, inclusive, Agradecido, aos amigos espirituais, através de uma consulta que eu fiz. Então sempre quando eu tenho alguma dúvida assim que acaba me instigando um pouco mais, eu envio uma carta, né, para grupos mediúnicos que nós temos contato, e ali os espíritos respondem. E foi exatamente o que eu perguntei, né? Não seria mais fácil se a gente visse o mundo espiritual de um modo mais claro? E aí o espírito colocou assim, olha, todo mundo pode ver, né? Mas não tem que fazer como Santo Tomé, ver para crer. Tem que crer para poder ver. Porque na verdade, nessa condição em que nós nos encontramos, nessa descrença alimentado pelo mundo, mesmo que os espíritos se manifestem, vai haver o caos. As pessoas vão entrar num estado de loucura, porque elas não vão compreender ainda qual é a nossa relação com o mundo espiritual. Então não adianta a gente querer forçar a natureza se nós não temos ainda maturidade para lidar com isso. As nossas crenças são fundamentadas em determinados dogmas. Se esses dogmas forem rompidos, as pessoas perdem suas crenças. E perder a crença, a gente pensa assim, qualquer pessoa parar de acreditar em Deus, por exemplo, é uma coisa comum, uma coisa simples. Não é, não. Se você tirar a religião, a fé de determinado grupo de pessoas, de algumas pessoas, essas pessoas ficam completamente sem chão. Vai ser uma histeria coletiva, um suicídio coletivo. Sem dúvida. As pessoas querem Deus, mas elas não estão conseguindo chegar até Ele.
Se você vai numa igreja evangélica, numa igreja católica, e você fala assim, olha, eu estou vendo um espírito aqui se comunicar. Tem um jovem interessante, né? Mesmo assim, a gente vai falar sobre isso, meninozinho. Só concluir meu raciocínio, a gente fala sobre a viagem astral, que é bem interessante também. Eu postei naquele nosso site, deixa eu pegar aqui para vocês. Para quem não conhece ainda, está aqui, ó. www.espiridige.net/mídia. Essa é uma pesquisa que eu fiz, que eu venho fazendo já há algum tempo, sobre tudo aquilo que acontece, que é falado na mídia, sobre espiritismo e espiritualismo. Tá? Eu peguei ali desde 1940 e... deixa eu pegar aqui, que até eu esqueci a data. É, 1944, quando na revista O Cruzeiro teve uma reportagem sobre Chico Xavier, até recentemente agora com o lançamento do filme, aliás, sexta-feira agora, é lançado o filme E a Vida Continua, baseado na obra de André Luiz, para quem gosta do cinema, das histórias espíritas, né, que são publicadas, que são transformadas em filmes, está aí bem interessante. Né? Então, esse site que eu passei para vocês tem uma série de relatos. Um deles, deixa eu pegar aqui para vocês, tem que ter um pouco de paciência, que vocês vão me pegando no pulo, e aí eu fico despreparado. Está aqui, ó, o programa da Xuxa, do final de 2011, TV Xuxa, teve ali, conversou com um carioca que tem emocionado muitas pessoas com o seu dom. Ele recebe mensagens de Nossa Senhora. Pedro Siqueira acredita que todos têm contato com o mundo espiritual e contou que depois de 22 anos decidiu ajudar as pessoas com esse dom. Durante as missas na igreja que frequenta, Pedro transmite mensagens espirituais que recebe para os fiéis. Ou seja, esse rapaz, esse advogado, desculpem, Pedro Siqueira, ele participa de missas, e nessa missa ele fala que ouve voz de Nossa Senhora e que ouve voz de familiares desencarnados. E aí não deu outra, né? A Xuxa perguntou, escuta, como é que a igreja aceita esse seu dom? Ele falou, alguns aceitam com naturalidade, outros não querem nem me ver pintado. Porque ele contradiz exatamente aquilo que o próprio dogma da igreja apresenta. Então ele é um católico fervoroso, ele e a esposa são aqueles católicos de fazerem novenas, de participarem de encontros e coisa e tal, só que ele tem essa habilidade mediúnica que ele tem que mostrar e pronto. E aí, como é que as pessoas vão dizer não? E as pessoas vão até as missas, quando ele se encontra nesses locais, que ele faz visitas a cada igreja que aceita ali a sua presença, ele vai e deixa ali à vontade. Aí ele fala para uma pessoa, olha, o seu filho está dizendo e coisa e tal. Então é a mesma comunicação que nós temos no Centro Espírito dentro da igreja. E como ele falou, ele aceita por um, não aceita por outro. Mas dê uma chegadinha nesse site que eu passei para vocês aí, no espiridige.net/mídia, e procurem, lá no final de 91, ele foi entrevistado inclusive pela Marília Gabriela, também tem aqui um pouquinho antes. As duas entrevistas de 2011, tem ali os vídeos da entrevista dele que vocês vão achar muito legal. E ele, nesse caso, ele se vê apenas alguém com dom especial. Ele não se vê como médium. Porque mediunidade não é algo da Igreja Católica. Ele é simplesmente algo que diz respeito ao catolicismo. Então, assistam que vale a pena. É um material muito interessante para a gente compreender que mediunidade aparece em lugares dos mais inimagináveis. E que aparece e é aceito, porque as pessoas querem isso. Quando você coloca uma novela que fala sobre temas espiritualistas, temas até espíritas também em alguns casos, né? A gente coloca espiritualistas porque fala do mundo espiritual, mas não fala com uma coerência doutrinária, né? Então a gente generaliza como tema espiritualista. A gente vê assim, um público muito grande que adora essas novelas. São novelas que fazem muito sucesso, são novelas que são muito comentadas, não necessariamente por espíritas, mas por pessoas comuns que vão às missas no fim de semana, que participam dos seus cultos religiosos e adoram a ideia da novela, mas não podem aceitar em suas religiões. E quando aparece alguém com uma faculdade mediúnica dentro desses ambientes, elas ficam deslumbradas. Fazem peregrinações apenas para estar em contato com aquelas pessoas, como se o próprio Chico Xavier estivesse visitando casas espíritas. Imagina você na sua casa espírita ali pequenininha, discreta, tranquila, e você coloca uma placa na frente assim, no dia tal a presença de Chico Xavier.
Vai ter gente pendurada na janela ali para poder assistir. É o caso que acontece com esse rapaz. Então assistam essa entrevista que vocês vão achar muito interessante o que ele fala sobre a mediunidade dele, a forma como ele fala e a forma como ele aplica, sem ter necessariamente uma visão espírita do caso. Vale a pena, fica de lição de casa para vocês. E para a gente poder finalizar, o meninozinho colocou para nós ali, né, a viagem astral é uma entrada para ver o mundo espiritual. Mas é uma estrada perigosa, tá, meninozinho? Porque, embora ela seja uma prática, uma técnica, as pessoas esquecem, por exemplo, que existe a relação do mundo espiritual, porque quando você se emancipa, você vai para o mundo espiritual. A pergunta é, para onde você vai no mundo espiritual e com quem você vai encontrar? Muitas vezes você, no desdobramento, você pode encontrar com espíritos obsessores. Você pode ir em um local que você não compreende. Isso pode gerar muito mais perturbação do que esclarecimento. Então eu posso te ensinar a mergulhar. Eu falo para você, vem cá que eu vou te dar uma aula de mergulho. Esse aqui é o seu tanque, esse é o seu snorkel, a sua máscara, essa é a sua roupa, boa sorte. E você vai mergulhar num mar que tem tubarão. Você vai mergulhar num rio que tem piranha. Então não adianta eu te ensinar a técnica se eu não te falo sobre os valores, se eu não te falo sobre as dimensões, os cuidados, os perigos. Então muita gente se aventura em viagens astrais, em hipnoses e outros tipos de tratamento, em terapias de vivências passadas, e se deparam com situações que não compreendem. E isso gera muito mais tumulto do que compreensão. Então se nós pegarmos as viagens astrais, as técnicas de viagens astrais, e começarmos ali a acrescentar alguns ingredientes de melhor orientação, de esclarecimento e tudo mais, certamente ela vai ser um recurso muito interessante, mas a gente ainda está muito distante de fazer essa mistura, porque quem faz viagem astral não quer dizer necessariamente que tem intenção de ser espírita. Ele simplesmente tem curiosidade de conhecer o mundo espiritual. E a gente sabe que curiosidade matou o gato, né? Então é assim que a gente tem que observar. Tudo pode favorecer, desde que seja bem direcionado. E a gente lembra que nesse caso de ter um contato mais equilibrado com o mundo espiritual, eu não vejo outra doutrina, que não seja a doutrina espírita, que foi inclusive elaborada dentro desses próprios princípios, que possa dar essa orientação. Até mesmo aqueles grupos de caça-fantasmas, né? Temos ali aquele programa Fantasmagoria da Rede Globo, temos os Ghost Hunters nos Estados Unidos, na Europa, que fazem essas visitas em locais. Imagina, Ghost Hunters, né, no caso, né? Imagina se eles tivessem conhecimento doutrinário para poder ter contato com o mundo espiritual. O que eles querem é sentir o frio na barriga. Mas e se por acaso eles tivessem o frio na barriga e soubessem o que perguntar? Soubessem de que forma ajudar? A gente teria uma revolução. Mas infelizmente não é o caso ainda. A gente ainda se encontra no campo da curiosidade. Quando a gente amadurecer nesse sentido, aí sim o mundo espiritual pode aparecer à vontade sem provocar nenhum tipo de medo. Tanto para nós aqui como os próprios espíritos também. Porque os espíritos que entram em contato conosco são espíritos também muito infantis. Não é só a Joana de Ângeles e Bezerra de Menezes que entram em contato, não. Temos o Zezinho, o Chiquinho, a Mariazinha, o Sebastião, que vem ali só para tirar uma casquinha. E se eles não amadurecem para ter esses contatos mais equilibrados, nós também não temos vontade de entrar em contato com eles, já que não vai ser nada produtivo. Né? Já, de certa forma, já estamos encaminhando para isso. Olha, Mário, as portas do céu estão abertas. Como diz ali na introdução do Livro dos Espíritos, né? Chegou os tempos em que as coisas serão colocadas introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Chegamos nos tempos em que as coisas serão colocadas no seu verdadeiro sentido. Então esse processo já começou e agora gradativamente ele vai trazendo para nós uma nova perspectiva do mundo espiritual. As próprias religiões vão começar a se transformar por causa disso. É pela força das circunstâncias, não é mais pela vontade. Um filme como esse, por exemplo, de E a Vida Continua, fala sobre a continuidade da vida no mundo espiritual. Independente da história, independente do romance, mas fala sobre essa realidade. Quantas e quantas pessoas estarão ali assistindo a esse filme, comentando em casa e tendo curiosidade para conhecer um pouco mais. Nosso Lar foi um sucesso estrondoso. Muita gente assistia, que era espírita, levava um amigo, levava o marido, levava a esposa, levava filho, para poder assistir. Porque achava interessante. E a partir dali, aquela ideia ficou semeada na cabeça dela. Poxa vida, quer dizer que é assim, quer dizer que é desse jeito, quer dizer que as coisas acontecem dessa forma. E aí então ela tem curiosidade de buscar um pouco mais. Então as coisas já começaram. Por mais que resistam, por mais que façam barulho, por mais que critiquem e tudo mais, vai chegar uma hora em que não vai ter mais como parar. Né? A coisa já começou. Né? Bom, meus amigos, vamos fechar por aqui então?
A gente fez hoje, para quem chegou no finalzinho, a gente fez um estudo sobre um capítulo interessante do livro A Mediunidade dos Santos, chamado Incombustibilidade, que é aquela habilidade mediúnica das pessoas que não se queimam, que andam no meio de fogueiras, que seguram brasas e tudo mais, né? Então é uma habilidade que Kardec não abordou no livro dos médiuns, mas que nesse livro foi abordada. É um livro espírita, feito por um espírita, Clóvis Tavares, que eu achei interessante trazer para nós aqui. Aí depois emendamos aqui o nosso papo, falando um pouquinho sobre os fenômenos, né, e a relação com as igrejas evangélica e protestantes. Muito bem, podemos fechar por aqui então, né? Eu vou passar para o nosso amigo Décio, que vai fazer para nós aqui o encerramento, e depois a gente volta, lembrando que o próximo capítulo a ser estudado vai ser exatamente sobre casas assombradas, né? Lugares assombrados, casas não, lugares assombrados, né? Agradecido colocou também aqui, né? Leon Denis diz no livro O Problema do Ser que ainda precisamos caminhar muito para o propósito de conseguir entender tudo isso. Leon Denis colocou isso no final do século XX, né? Já passou mais de 100 anos, né? Posso sim, Fernando? Já se foram 100 anos de lá para cá, né? Então a gente foi adquirindo maturidade. Nós tivemos ali vários médiuns que se manifestaram de um modo mais claros, mais presentes, né? Mais